Boa tarde. E aí, pessoal, tudo bem? Ricardo? Estou vendo aqui o professor Sebastião Geraldo de Oliveira também. Que maravilha. Público seleto. Estou vendo aqui a Cris, Estevão. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos mais um ilustre convidado, né, para conversar com a gente sobre um tema bem complexo, dano existencial. Então vão entrando, fiquem à vontade. Já já eu vou chamar o professor Luiz Carlos Robortella, né? Que maravilha, acadêmico da nossa BDT, vários acadêmicos. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Deixa eu ver se o professor Nelson Rosenwald já está aqui. Vamos dar uma olhadinha. Aqui ele já. Professor Ei, Nelson, tá me ouvindo bem? estou ouvindo muito bem. Ah, que bacana. Você quer que eu mude alguma coisa aqui no, sei lá, na configuração? Não, tá Ah, ótimo, bacana. tá perfeito. Estamos te vendo bem, te ouvindo. Pessoal, se vocês estão nos ouvindo, façam assim, só para a gente ter segurança que nós estamos com o áudio perfeito. Façam assim. Professor Nelson, nós estamos recebendo o pessoal, eles estão entrando, né, aos pouquinhos. Isso. E já vi aqui, nós temos vários acadêmicos, viu, da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. O professor Sebastião Geraldo de Oliveira também está conosco, né, participando. De amigo, não. Nós temos aqui é, um profundo conhecedor do assunto, né, Nelson? Inclusive um dos responsáveis pela introdução teórica do dano existencial nas relações trabalhistas. Ele está de parabéns. Perfeito, perfeito. Isso mesmo. Olha, eu tô vendo aqui, Nelson, olha, vários alunos da graduação, bolsistas, alunos do mestrado e doutorado da UFPA. Estou vendo aqui a Mirella, estou vendo aqui que é magistrada, vários magistrados aqui do Brasil, tá bom? Do juiz do trabalho, né? Advogados também. É um público bem eclético, viu, Nelson? Nós temos aí desde a graduação até profissionais altamente gabaritados, né? Profissionais que esperam alguma coisa prática, mas também, claro, muita gente no campo da ciência, da teoria também, né? Bom, eu acho que a gente já pode começar. Eu queria, antes de tudo, registrar minha felicidade de receber o professor Nelson Rosenwald neste meu humilde espaço de Instagram. Viu, professor Nelson? Sei que o amigo é muito procurado, muito atarefado, mas não titubeou em aceitar esse convite. O professor Nelson dispensa apresentações, mas eu devo cumprir esse protocolo com muito prazer, com muito gosto. Né? Um professor, ele é procurador de justiça no Ministério Público de Minas Gerais, é pós-doutor pela Universidade de Roma, né? Na Itália, é também mestre e doutor pela PUC de São Paulo, também é professor visitante da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e tem simplesmente aí quase são quase 20 livros já, né, o professor, ou mais. É muita coisa mesmo, né? Olha, E uma que eu... eu Ah, não lembro de tempo na minha vida onde eu não esteja escrevendo. É um detalhe. pois é, pois Mas é. eu te digo E que a aí, satisfação é toda minha de estar aqui com você, conversar. E por incrível que pareça, Ney, essa só é a segunda live que eu faço, porque esse período todo da pandemia foi um período de muita introspecção, de olhar para dentro, um período de buscar outras coisas. Então, eu tenho a satisfação de estar com você, porque para mim tudo isso é muito novo também. é verdade. Professor Nelson, vamos tentar aproveitar o máximo, tá? O senhor aqui nessa hora, viu? O Vamos amigo, ver. nós temos o Instagram, ele é rigoroso no cumprimento do prazo. Com 1 hora de live, ele derruba. Então, vamos começar aí, tá? O nosso tema é dano existencial.
né? Um tema bastante interessante, bastante polêmico. Para você ter uma ideia, quando eu falo de dano existencial, eu recordo de dois casos que eu enfrentei como magistrado. Um deles foi de um eletricista, né, que ele foi vítima de um choque muito potente, perdeu braços e pernas. Então, me lembro que talvez um dos primeiros processos que eu vi uma postulação de dano existencial. Isso já tem uns 10, eu acredito que tem quase 10 anos. Muito interessante a época. E lembro também um caso, professor Rosenwald, ali de uma profissional que foi assediada sexualmente, processo muito difícil, muito complexo, pesado, e em razão desse assédio sexual que ela acabou sofrendo sistematicamente por alguns anos, ela não apenas perdeu, né, rompeu-se o seu casamento, mas ela também foi acometida de traumas e distúrbios mentais irreversíveis. Então, eu me lembro também desse processo. Então, foi só para ele colocar assim, como isso é complexo e se irradia na realidade da vida humana das mais diferentes formas, né? É óbvio que nós não vamos tratar aqui basicamente dos reflexos no mundo do trabalho. Nós vamos começar antes. Eu gostaria de lhe ouvir, né? Claro, numa introdução geral ao tema. Só tem aí alguns minutinhos para pelo menos fazer uma apresentação geral. Obrigado pela presença, professor. Obrigado. Não é possível conversar sobre dano existencial, Ney, sem que antes a gente tenha uma noção muito clara da recente evolução do dano moral no Brasil. Eu digo recente porque isso é uma novela de 3 capítulos, começou em 1988. Esquece 1988, o antes da Constituição de 88, porque o antes da Constituição de 88, nem sequer a ideia de dano moral era muito clara. O STF tinha algumas decisões favoráveis, mas era um conceito ainda muito aleatório, bases dispersas. Mas quando veio a Constituição de 88, lá no artigo 5º, estabeleceu esse binômio dano patrimonial e dano moral, e a doutrina, então, começou a desenvolver um tema, os tribunais passaram, assim como os doutrinadores também, a construção de um conceito de dano moral. Então, esse conceito é que vivenciou 3 fases. O primeiro conceito é aquele que hoje nós tentamos afastar, qual seja, o dano moral como a expressão de um sentimento negativo, como mágoa, dor, depressão. Sofrimento. E como sofrimento, e que, com o tempo, passamos a entender que mágoa, dor, sofrimento, isso não é o dano moral, são eventuais consequências. Muitas vezes uma pessoa ela é internada numa clínica psiquiátrica, mas ela não sofreu dano moral. E em outros casos, ela sofreu dano moral, mas não manifestou sentimentos negativos. Então, uma mulher em estado comatoso é estuprada no hospital, é claro que houve um dano moral, mas o sentimento não foi verbalizado. Um nascituro sofre dano moral, Ney, mas nós não podemos, de alguma maneira, encontrar ali alguma forma de ele verbalizar aquele sentimento negativo. Então, esse conceito, com o tempo, foi superado. Num segundo momento, a doutrina avançou para uma segunda forma de conceituação, bem mais avançada, qual seja o dano moral como uma lesão à dignidade da pessoa humana. Um conceito fortíssimo, inegável. Só que, como a ideia de dignidade é uma ideia tão vasta, e esse é um conceito transcendental, o receio, Ney, passou a ser a abertura em si de uma cláusula geral da dignidade da pessoa humana que fragiliza a possibilidade de um juiz em um determinado processo fundamentar corretamente o que seria o dano moral. Porque a ideia de dignidade é tão ampla e tão nobre que passa a ser uma espécie de elixir, uma figura de retórica que aceitaria qualquer conceito. O dano moral poderia ser tudo, como poderia ser nada, porque o magnetismo da palavra dignidade atrairia todos os holofotes para si e impediria que a jurisprudência pudesse evoluir com base em critérios objetivos. Perfeito.
E aí, finalmente, prezado Ney, nós chegamos a um terceiro capítulo, que é o capítulo de hoje. Podemos até ter um quarto capítulo, mas o capítulo atual do dano moral como uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela. A ideia de uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela é forte, porque parte da premissa de um sopesamento, de um balanceamento entre os interesses do lesado e do lesante. O magistrado, naquele caso concreto, ele não apenas olha a posição da vítima e o direito fundamental ou o direito da personalidade que foi vulnerado, mas ele compara objetivamente com a posição do lesante e os fundamentos e critérios e justificativas que o lesante poderia ter para cometer aquele dano. Então, é uma bilateralidade da argumentação que torna mais sólida a justificação da sentença. E aí, Ney, para que a gente volte ao tema central, que é o dano existencial, se nós já temos um conceito de dano moral tão claro como esse, surge em 2020 um novo dilema, porque à medida que a gente resolve um problema, surgem novos problemas. E qual que é o novo problema? Se o dano moral é uma figura tão aberta quanto essa, será que não é necessário uma tipologia do dano moral? Será que o dano moral não está com as pontas muito soltas? E aí que entra a discussão do dano existencial, a partir do momento que alguns doutrinadores, como você, como eu, como o querido Sebastião Geraldo, que você acabou de anunciar, perguntam: será que está certo dizer hoje que o dano extrapatrimonial é sinônimo de dano moral? Ou o dano extrapatrimonial seria um gênero e o dano moral seria apenas uma de suas espécies? É interessante criar uma nova ideia pela qual o dano extrapatrimonial é um gênero, e aí nós teríamos espécies como dano moral, dano estético, dano à imagem e o dano existencial. Esse é o momento que nós chegamos hoje, Ney. A gente observa, hein, professor Nelson, um pêndulo, né? Inicialmente a teoria subjetivista, né? Expressada naqueles julgamentos iniciais de reconhecimento da dor, do sofrimento, da angústia, e depois um movimento para uma teoria objetivista da dignidade humana. E me parece que agora a proposta seria, e eu sei que é uma proposta que o amigo coloca na sua pena doutrinária, seria me parece que um elemento mais contextual, né? Reconhecendo a complexidade, né, das coisas. Né? Sabe, Nelson, que quando vigorava, aliás, ainda alguns advogados ainda trazem consigo a perspectiva subjetivista. Eu me lembro que no início da minha carreira, eu já tenho 15 anos de juiz, às vezes, quando se pleiteava a indenização por dano moral, Nelson, nós víamos corriqueiramente trabalhadores ou trabalhadoras chorando em audiência. Então era como se aquilo fosse uma necessidade até como elemento de prova, para demonstrar angústia, né? Que aquilo estava mexendo internamente. E a gente, nas sentenças, reportava exatamente esse caráter objetivo do conceito de dano moral, né? Que exatamente foi o que o amigo colocou. Agora, veja que interessante, né, Nelson? Então a gente já vê, eu vi na tua fala, Nelson, a gente consegue pensar uma tendência da responsabilidade civil que é uma proliferação de novos danos. Né? Então, nós temos aí vários danos surgindo. O dano estético, perda de uma chance, aquele dano por prejuízo a tempo útil, né? Que tem sido bastante utilizado no consumidor e tal. Então, por um lado, isso expressa algo positivo, que é o reconhecimento da dimensão existencial do ser humano, né? E da plena reparabilidade de todos os interesses legítimos incertos nessa dimensão, não é uma dimensão existencial. Por outro, me parece, eu fico preocupado com essa proliferação ser, de novo, uma tendência que vai ofuscar, vai jogar uma névoa na ciência, né? Porque aí você vai ter, então, vários, cada um vai receber uma varinha mágica dizendo que ele é autônomo, aquele novo dano, novo dano, novo dano. Isto não pode ocasionar uma quebra da cientificidade do nosso pensamento no direito?
Essas dúvidas também assolam minha consciência, prezado Ney. Essa ideia da guerra de etiquetas, de que todo mundo quer um dano para chamar de seu. Todo mundo quer ter a facilidade de um dano. Opa, criei aqui tem uma varinha mágica, criei um outro tipo de dano, e aí surge essa anarquia. Então, para organizar o pensamento de uma forma bem concisa, qual é o aspecto positivo e o aspecto negativo da gente inserir essa categorização, essa tipologia? Aqueles que são contrários a figuras autônomas, como o do dano existencial, eles falam, opa, o Brasil não viu o contexto da Itália, que é diferente. Por quê? Porque lá na Itália, o artigo 2059, quando ele tratava do dano moral, ele aprisionava o dano moral à presença de um ilícito penal. Então, os italianos, corretamente, para fugir dessa armadilha do dano moral, números clausos, da rigidez da taxatividade, eles começaram a abrir para novos danos. E aí vieram aqueles capítulos consequentes, foram os italianos para o artigo 32 da Constituição para construir o dano à saúde, o dano biológico. Depois, em 2000, a Suprema Corte da Itália reconheceu o dano existencial. Então, muitas pessoas falam, nós não somos Itália. Eles precisaram sair da armadilha de um dano moral números clausos. Brasil, não. O Brasil, nós temos uma cláusula geral de danos. Ou seja, vai lá no artigo 186, vai no artigo 927 do Código Civil, nós temos uma norma... No artigo 5º da Constituição, né, Nelson? No artigo 5º da Constituição, exatamente. Nós temos o quê? Normas que são fluidas, imprecisas, permeáveis, que permitem com que, em tese, possamos o quê? Como juízes, como magistrados, construir essa norma, redimensioná-las à medida que a complexidade da sociedade exija que o dano moral possa ser requalificado. Então, quem pensa assim são aqueles que dizem não precisa criar nova figura nenhuma. O dano moral aguenta tudo. Basta elastecer o dano moral. Só que eu, Nelson, penso que não. Eu mudei de ideia nos últimos tempos. Eu acho que é importante a gente fazer um meia-culpa. Eu acho que é importante, sim, que a gente coloque uma ordem nessa bagunça. Porque, sinceramente, Ney, eu vejo que é muito diferente em uma sentença, e você, como juiz, sabe muito bem disso, é muito diferente em uma sentença onde, na inicial, é necessária a descrição dos fatos, onde há todo um contexto probatório e uma necessidade de, ao final, a fundamentação ser clara para gerar segurança jurídica. É muito diferente enunciar um contexto de um dano estético, de um dano existencial, de um dano moral. São situações onde as circunstâncias elas são bem delimitadas umas das outras. E isso faz com que, para se evitar a tecnia, para se evitar que as partes elas tenham que recorrer de decisões que elas nem saibam ao certo sobre o que elas versaram, é necessário que a gente crie critérios objetivos que digam aqui houve um dano existencial, aqui houve um dano moral, aqui houve um dano à imagem, aqui houve um dano estético. A gente pode começar a falar sobre isso a partir de agora, né? É só porque é muito importante antes contextualizar. Perfeito. É muito bom mencionar isso, né, professor Nelson? A ideia do dano existencial, ela irrompeu no direito italiano em razão de uma peculiaridade do sistema jurídico deles, que reconhecia lá no Código Penal o ressarcimento de danos imateriais apenas nas hipóteses de crime, né? E o Código Civil depois, o Código Civil quando veio, acho que é de 42, veio dizendo assim, os danos imateriais são ressarcíveis nos termos da lei. Como só existia a lei, era o Código Penal, essa jurisprudência que enfrentava as discussões sempre conduzia para a ideia, se não há crime, ou seja, vinculava a ressarcibilidade civil à dimensão penal, né? Então isso amarrou demais. Mas não tem como fugir da pergunta, né, professor Nelson? O dano existencial, ele é fruto de um redimensionamento
ele decorre de um redimensionamento necessário para uma determinada cultura jurídica, ou ele traduz verdadeiramente uma distinção ontológica em si, entre dano moral e dano existencial? Porque se a gente falar assim, não, o dano existencial foi uma necessidade italiana de etiquetar para poder reconhecer esferas de ressarcibilidade no plano imaterial que a legislação não permitia, a gente vai ter que reconhecer que, portanto, é razoável a tese de que o dano existencial para o Brasil, como figura autônoma, não seria interessante, porque essa ampla esfera de ressarcibilidade imaterial, nós não temos esse gargalo no nosso ordenamento jurídico, né, como o senhor mencionou. Então, assim, aí vem aquela questão que aí eu lhe peço para abordar. Qual seria, então, a diferença, né, entre o dano moral e o dano existencial? Aliás, até porque agora, 3h22 da tarde, o que os nossos espectadores aqui estão esperando é justamente isso. Ou seja, a gente fica eterno. Então, vamos lá, amigo Ney. A distinção, ela é tanto ontológica quanto ela é quantitativa. Primeiro ponto, nós necessitamos sim de um dano existencial no Brasil. E quem me abriu os olhos foi a reforma trabalhista. Daqui a pouco a gente entra nesse ponto. Mas o Felipe está aí, o Felipe Braga Neto está aí, viu? Nosso amigo. Grande abraço, Felipe. Adoro escrever isso aí, meu irmão. Então, Ney, a distinção ela é existencial, ou seja, ela é ontológica e, ao mesmo tempo, ela é quantitativa. Explico. O dano existencial, indo direto ao ponto, é uma modificação prejudicial relevante na qualidade de vida da pessoa. Ou seja, quando a gente fala de um dano existencial, o traço clássico dele é a permanência do dano. Ou seja, ele tem uma eficácia danosa que transcende o momento da lesão em si e acompanha o modus vivendi daquela pessoa. Em outras palavras, não dá para comparar com o dano moral. Então, agora eu estou fazendo uma distinção entre o dano existencial e o dano moral estrito sensu, ambos como espécies do gênero dano extrapatrimonial. Ou seja, essa distinção, para mim, ela é quantitativa num primeiro momento, porque quando há um dano moral, a consequência deletéria, né, do dano moral se circunscreve ao evento. Exemplo, eu te atropelo hoje, você quebra a perna. É um dano moral. Ou seja, a consequência do dano moral, ela se exauriu ali, naquele momento do dano à sua integridade psicofísica. Dano existencial, não. O dano existencial, esquece a palavra transitoriedade. Há a ideia da permanência e da estabilidade. Aquela lesão, ela acompanha você na própria forma de você expressar o seu ser. Então, pensa naquela situação própria do direito trabalhista, de um acidente de trabalho. Não vamos falar de uma doença ocupacional, não. Vamos pensar de um acidente de trabalho. O sujeito é um operador de cabos telefônicos, ele sofre uma queda, fica tetraplégico. O camarada ele não vai mais se alimentar sozinho. O sujeito, ele, para as tarefas comezinhas do dia a dia, ele precisa de ajuda. Ou seja, ele não vai mais fazer aquilo que ele fazia sozinho. Ele vai fazer de forma diferente aquilo que ele habitualmente fazia. Ele vai ter que fazer fisioterapia todo dia, ou seja, fazer coisas que nunca fazia. E ele ainda terá que ser auxiliado de alguém ali do lado dele para fazer coisas que ele nunca fazia. Ou seja, existe um rompimento completo com a sua vida anterior. Então, o dano existencial é uma transgressão realmente com aquilo que você era e não dá apenas para dizer, não, mantém o dano moral e o juiz só aumenta o quantum do dano moral. Não, peraí, como é que fica a justificativa objetiva de uma decisão como essa? Amanhã, tanto para o lado de quem é o demandante como para o lado de quem é o demandado, como é que ficam essas circunstâncias? Por isso que o fundamental, Ney, para mim, a meu ver, é que o dano existencial ele passa a ter uma cara. Ou seja, que a gente comece a dizer o que é o dano existencial e, a partir daí, esses critérios eles sejam pensados. Calma aí só um instante que o meu filho tem uma porta aberta. Vai lá. E eu vou deixar aqui um instante.
Nicolas Fernandes, é para você entrar. Acontece, professor Nelson. Ney. Pois é, pessoal, que bacana, hein? Deixa eu. Olhe, eu tenho uma Desculpe, pergunta. gente. Oi, Nelson, travou um pouquinho. Oi, Nelson. Oi. Nossa, travou. Não, não estamos te ouvindo. Oi. Eu Oi, estou de Nelson. volta? Tá, voltou, voltou. Tua internet está travando. Nelson, deixa só no 4G. Tira o Wi-Fi. Oi, Nelson. Deixa eu tirar o Nelson aqui, aí eu boto ele de novo. Ó, dano existencial na internet, tá vendo? Olha aí. Deixa eu ver aqui, peraí. Nelson, eu vou te tirar, aí você. Oi, não estamos te ouvindo. Segura aí. Não. Nelson, agora eu vou botar ele de novo. Nelson. Ai, será que eu vou conseguir botar o Nelson de novo, gente? Tô procurando aqui na lista. Nelson, vê se aparece bem aí um linkzinho para tu pedir para entrar. Tá aqui, Nelson Rosivaldo, tô te botando. Tá entrando de novo. olha, Ney, olha, o Felipe tá ô, dizendo Ney, que tu não mil combina. perdões. Tranquilo. Eu não sei o que aconteceu, né? Ô, Ney, mil Olha, desculpas, tá? Eu tu não estás sei o me que que ouvindo? houve. Estou ouvindo bem. Olha, às vezes, se tu tirar do Wi-Fi e ficar só no 4G, às vezes melhora. Ou tu... Eu estou no 4G. Ah, é? Então tá bom. Então vamos continuar assim. Tem uma. Depois dessa tua colocação, Nelson, eu tenho uma pergunta da nossa querida amiga, a professora Flaviana Rampazzo. E eu acho que ela toca exatamente onde você mencionou. A pergunta dela é a seguinte: vê-se alguma pertinência da distinção entre dano-evento e dano-consequência para se sustentar o dano existencial como espécie de dano extra-patrimonial indenizável? É isso que você acabou de falar, né? Exato. Ô, Ney, o que eu coloquei foi o seguinte. Tradicionalmente, o dano moral, ele passava por aquela ideia de dano consequência. Ou seja, a ideia de que o importante era verificar se havia dor, a mágoa, a depressão, se a pessoa, depois de sofrer o dano, ela teve que tomar antidepressivo, se ela foi internada numa clínica. E aí veio a ideia, posteriormente, que esquecem essas consequências negativas, porque elas são eventuais, e vamos ficar no evento em si, na lesão ao interesse existencial que possa ser apurado em concreto. O meu receio, Ney, seja, talvez, que hoje a discussão do dano existencial seja remetida novamente a uma diferença entre dano-evento e dano-consequência. Eu vou ser mais claro. Para mim, a diferença entre dano moral e dano existencial não é que o dano moral é o dano consequência e o dano existencial é o dano evento. Não. Ambos são danos eventos. Em ambos, para mim, o aspecto objetivo. A diferença é o dano moral, a consequência dele, ela se exaure no fato em si. É uma lesão à honra? É. É uma lesão à integridade psíquica? É. É uma lesão à intimidade? É. É uma lesão à integridade física? É. É um dano moral. Agora, o dano existencial, não. O dano existencial, ele transcende isso, porque, para além da consequência imediata ao fato,
a repercussão negativa daquele dano é um contínuo Perfeito. que acompanha a pessoa no decorrer da sua passagem pela vida. Então, isso é importante não apenas no aspecto teórico, mas no aspecto prático também, porque no futuro, quando se pense, exemplo, uma prescrição, será que nós podemos aplicar o dano existencial à prescrição de 3 anos do Código Civil, na medida em que, se aquele dano é um dano permanente, Perfeito. o prazo de prescrição ele começaria a correr? Talvez seria o que o STF decidiu ontem para o dano ambiental. Isso, O dano a ambiental imprescritibilidade. Ontem, pessoal, o STF decidiu pela imprescritibilidade da reparação do dano ambiental. Então, não seria o caso, então, de pensar, opa, o dano existencial seguiria o mesmo caminho? E uma outra consequência prática, né, seria a seguinte: perda de uma chance. Perda de uma chance não é classificação relacionada a danos extrapatrimoniais, a meu ver. Para mim, a perda de uma chance, ela fica no campo do dano patrimonial. Quando uma pessoa diz assim, opa, em razão daquele dano, eu perdi a chance de seguir com a minha atividade, eu era um artista, eu pintava nas horas vagas. Opa, peraí, a gente não está discutindo perda de uma chance aqui. Talvez esteja em jogo uma esfera do dano existencial, que eu posso até falar com você daqui a pouco. Mas a perda de uma chance ela tem a ver com as repercussões econômicas de um evento. Perfeito. Não com as repercussões existenciais. Perfeito. Nelson, rapidinho. Eu tenho uma colocação a fazer, queria te ouvir, né? E para a gente ser mais objetivo. Já são 13h33, mas está excelente, Nelson. Maravilhoso. Mas a gente está avançando bem no tema. Vamos lá. Essa distinção em 2 esferas, a esfera dos danos patrimoniais e a esfera dos danos, assim chamados, extrapatrimoniais. Eu fico me perguntando se essa distinção ela não expressaria, ou ainda conteria o veso de dar mais ênfase à dimensão patrimonial, porque a distinção se baseia exatamente na patrimonialidade. Na patrimonialidade ou extrapatrimonialidade. Será que esse gênero não deveria ser existencial, ou seja, dano existencial não deveria ser espécie, mas um gênero? Essa é uma grande família, né? Eu continuo com dano extrapatrimonial como uma forma muito didática, pedagógica de qualquer um, desde um estudante de direito até um sujeito que não tem especialização nenhuma em direito, um cidadão, entender, opa, o dano extrapatrimonial e o dano patrimonial de um lado. E eu coloco o dano existencial como uma espécie de dano extrapatrimonial, sim. Mas talvez o dano existencial, eu me atrevo, se você me permite, ele seria um gênero na medida em que o dano existencial como gênero, ele teria 2 espécies, para facilitar a compreensão. O dano ao projeto de vida e o dano à vida em relação. Ou seja, o dano ao projeto de vida, uma denominação que um jurista peruano, Carlos Cesarego, criou, ele não seria, para mim, um dano autônomo no Brasil, seria uma espécie de dano existencial que surgiria no momento em que uma pessoa, em razão de qualquer um evento, ela tem determinadas opções e possibilidades de vida frustradas. Você imagina, por exemplo, um sujeito que ele morava aqui em Mariana, houve aquele desastre da Vale do Doce, a sua cidade foi soterrada. Perdeu tudo. Tem que morar em uma outra cidade. Os ambientalistas chamam isso de desterritorialização. Ou seja, essa pessoa que vai ter que recomeçar a vida do nada, essa pessoa que perdeu o completo contato físico com o locus de origem, e ela tem que refazer suas estratégias de vida. Isso é um dano a um projeto de vida. Mas esse apenas é um dos aspectos do dano existencial. Porque o dano ao projeto de vida, para mim, ele tem um locus muito subjetivo. É o projeto de vida do Nelson, que é diferente do projeto de vida do Ney. E o juiz tem que verificar esses projetos de vida. Sim, mas é muito uma questão do Nelson em si. Já o dano à vida em relação,
A nossa colega Flaviana Rampazzo, do IBERC, ela faz uma colocação muito interessante. Não é o myself, é o ourselves. Por quê? Porque o dano à vida em relação é a primeira pessoa do plural, é o É nós. verdade. É sempre aquela ideia. Opa, peraí. Uma situação, por exemplo, de uma síndrome de alienação parental. Uma síndrome de alienação parental não é um simples dano moral. Uma síndrome de alienação parental gerou um dano à vida em relação, porque a relação entre pai e filho ela foi completamente boicotada. Aquele projeto parental que era bilateral e recíproco por respectiva entre pai e filho, ele sumiu. Então, o horizonte ali não é o do eu. É o... E isso é um outro aspecto do dano existencial. Perfeito. Por quê? Porque tanto no primeiro exemplo da desterritorialização, que é o dano ao projeto de vida, como no segundo, que é o dano à síndrome da alienação parental, que é o dano à vida em relação, Ney, em nenhum dos dois casos você vai negar que aí houve um dano existencial. Houve, mas são duas facetas do dano existencial. Excelente. Eu penso mais ou menos... Nelson, a essa altura da nossa conversa, já se consegue ver com mais nitidez a insuficiência de se dizer que dano moral é violação da dignidade humana. Tucu, né? Ou seja, propriamente, porque, veja bem, quando a gente fala de dano moral, de dano existencial, com toda esse destrinchar que tu fizeste agora, e até o dano estético, você vai ver que todas são violações de dimensões da mesma dignidade humana. Uma dignidade humana estética, imagética, uma dimensão humana mais de honra subjetiva, né, de direitos de personalidade. E aqui no dano existencial a gente vê uma dimensão da dignidade humana mais relacional, mais solidária, né, na dinâmica da pulsão da vida humana, não como ser solipsista, isolado, mas nas suas relações legítimas que ele tem também com o outro. Então, me parece que filosoficamente, digamos assim, e juridicamente, a gente observa, a dignidade humana continua sendo um guarda-chuva, Nelson, né? Ela é um diamante, são só facetas dela que estão sendo violadas, né? Então, é mais ou menos assim. Não falei besteira, não, é isso, né? Longe disso, né? O que nós estamos tentando fazer aqui é uma lapidação. Partir da dignidade como princípio fonte do ordenamento jurídico, mas não ficar só com aquele linguajar de dignidade que tanto empobrece um princípio tão relevante quanto esse. É verdade. Então, quando nós falamos hoje a respeito do dano existencial, por que a preocupação não apenas da figura do dano existencial, mas da correta qualificação dentro do ordenamento jurídico? Até porque Nelson? Travou, amigo. Travou. Voltou agora, voltou. Voltei, né? Voltou, mas pode você falar. está me ouvindo? Estou te ouvindo. A imagem travou, mas a gente está te ouvindo. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Não estamos te ouvindo, Nelson. Será que eu te tiro e boto de novo? Tá. Eu vou te tirar e botar de novo, tá bom? Nelson está dando esses probleminhas. Deixa eu ver aqui se a gente consegue. Ficou sem som. Quando a gente faz tira e bota de novo, me parece que ele ajusta lá. Vamos lá, Nelson. Está aqui. Nelson Rosivaldi. Ele está entrando aí, ele está entrando. Pois é, rapaz. Nelson? Oi, estou de novo aqui. Olha, o Felipe está dizendo amigo. que Nelson Rosevaldi e tecnologia não combinam. Não, pelo amor de Deus. Mas voltando, Ney, voltando a essa questão, o que eu acho importante mesmo é que você, como juiz de direito,
tem em mãos não apenas o conceito de dano existencial, mas toda uma possibilidade amanhã de, na hora de conceder essa sentença, sabendo do dano existencial e suas delimitações perante o dano moral, perante o dano estético, perante o dano à imagem, que você possa fazer com que essa sentença, ela não apenas seja técnica, como também ela evite aquele risco, que eu tenho horror disso, né? Que é da supercompensação. O que é da supercompensação? É você, como juiz, na hora de fixar um dano existencial, falar assim: eu, Ney, fixo um valor mais elevado de dano existencial porque o ofensor ele agiu com culpa grave, porque ele tem grande capacidade econômica, porque ele já fez isso com outros trabalhadores antes. O que você está trazendo, o que você está fazendo nesses casos, de forma equivocada, é ampliando o valor do dano extrapatrimonial, utilizando por vias transversas questões que são relativas à sanção punitiva. Ou seja, trazendo aspectos de sanção punitiva, olhando para o ofensor, quando, na verdade, o dano existencial ele só tem que ter em vista a pessoa da vítima. Ou seja, você, Ney, tem que perguntar por que isso é um dano existencial? Porque esse dano foi um dano de longa duração, porque ele afetou negativamente a qualidade de vida daquele trabalhador, porque houve sim uma alteração clara no modus vivendi daquela pessoa, esquecendo completamente da pessoa do ofensor. A compensação tem que apenas olhar para o cerne da vítima. Então, eu acho muito importante que ele tenha parâmetros muito claros. Tá bom. Depois, talvez no final da live a gente trate um pouquinho dessa história da dosimetria, da reparação, tá? Lá o Nelson travou de novo. Nelson? Oi? Não acredito. Acabou o áudio de novo. Não, não estamos te ouvindo. Travou. Eu vou te tirar e botar de novo. Vou botar de novo. Oh, Nelson. Nelson, compra uma internet melhor, Nelson. Deixa eu ver aqui. Cadê ele? Tá aqui, Nelson Rosenwald. Eita, essa internet do Nelson. Ele tá entrando. Oi, Nelson. Oi. Pronto. Vamos Perfeito. lá. Nelson, é o seguinte. Qual é o amparo jurídico para dano existencial no ordenamento jurídico brasileiro? Ney, tanto o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, 5º artigo 5, que quando ele fala da possibilidade de reparação de dano moral, hoje, entenda-se não dano moral, entenda-se dano extrapatrimonial, moral estrito sensu, o dano existencial aí também, como também o artigo 186 do Código Civil, da cláusula geral de danos, artigo 927, todos esses dispositivos permitindo que se faça uso de um dano existencial. Eu só entendo, Ney, o seguinte, que nós estamos em uma sociedade plural, complexa, e que os problemas jurídicos que surgem para a doutrina e para a jurisprudência, eles são cada vez mais densos e mais verticalizados. Então, a entrada do dano existencial, ela será um ganho para todos nós, não apenas nas relações trabalhistas, onde isso já está positivado. Eu acho que o civilista ele tem que humildemente entender que, na verdade, a reforma trabalhista foi um marco introdutório do dano existencial em termos positivos no direito brasileiro, mas não tem que ficar apenas no muro das relações trabalhistas. Tem que ser dilargado para o direito privado como um todo. Nelson, tu sabes que
de fato, o artigo 223B da CLT, né, que é um artigo inserido pela Lei 13.467, de 2017, que é a lei que deflagrou a reforma trabalhista, né, no Brasil. Ela diz assim: causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica. E aí você vê, de fato, a positivação em lei do dano existencial. E aí já te manifestaste. Agora, Nelson, há possibilidade de dano existencial para pessoa jurídica? Isso é uma coisa que eu tenho pensado, refletido, porque, é claro, dano moral, a extrapatrimonialidade na esfera das pessoas jurídicas, a lesão é reconhecida no plano da jurisprudência. Agora, se nós partirmos das ideias de violação de um concreto e razoável projeto de vida e de prejuízo à vida de relações, isso não seria ferir legítimos interesses que são de uma esfera intrinsecamente humana? Eu poderia falar de dano existencial para a pessoa jurídica, Nelson? É o que está escrito no artigo 223B da CLT. Querido Ney, eu sou contrário ao dano existencial à pessoa jurídica, eu sou contrário ao Somos dano dois. moral à pessoa jurídica, eu sou contrário aos dois. O artigo 52 do Código Civil, ele até depois, quem puder em casa dar uma olhadinha nele lá, ele permite sim que se estendam às pessoas jurídicas situações das pessoas morais, das pessoas naturais, mas em momento algum, e isso é o meu juízo, Ney, pessoa jurídica não possui dignidade, pessoa jurídica não possui direitos da personalidade. É muito perigoso esse elastecimento do dano moral. Eu vou direto ao ponto para você. Por que o STJ aceita dano moral de pessoa jurídica? E eu não vou me surpreender se amanhã passar a aceitar dano existencial de pessoa jurídica. É por uma postura unicamente pragmática, utilitarista. E a coisa mais difícil do mundo é calcular dano patrimonial sofrido por pessoa jurídica. Ou seja, você imagina quanto equivale por exemplo, a utilização de uma propriedade material de uma pessoa jurídica. Quanto equivale, por exemplo, a utilização da imagem de uma pessoa jurídica? Justamente diante da dificuldade dos cálculos, qual que é a posição mais confortável? Chuta um valor qualquer de dano moral, discricionário, solipsismo em cima, e pronto, e diz que isso é um dano moral. Então, essa é uma posição muito confortável, mas que não tem amparo técnico nenhum, ao meu ver, porque avilta a posição da pessoa humana. Perfeito, excelente, eu concordo, Nelson. Interessante que o 223D da CLT diz: a imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bens jurídicos tutelados inerentes à pessoa jurídica. Dá a entender que a violação desses patrimoniais bens... Não, são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica. Ela não fala em patrimoniais. Está num título de extrapatrimoniais da CLT, né? Então, esse que é o grande erro. Esse que é o grande erro. Eles são aspectos patrimoniais da pessoa jurídica. A sua valoração é imaterial, sem dúvida. Mas esse é o equívoco, e eu vou ficar sempre brigando com isso. Esse ponto de vista é difícil de trocar. É verdade. Nelson, com relação ao dano existencial no mundo do trabalho, eu queria aproveitar o ensejo para reafirmar a relevância desse tipo de debate, Nelson. Porque, costumeiramente, a importância e a valia do trabalhador é sempre aferida com base na sua capacidade de trabalho. Então, as discussões de reparação de dano material e moral geralmente giravam em torno, e havia, não mais hoje, né, mas antigamente, uma jurisprudência que negava, por exemplo, danos morais, se não existia incapacidade para o trabalho. Então, veja, o ser humano ele tinha valia e importância desde que ele fosse apto a trabalhar. E me parece que essa perspectiva é muito reducionista. Né? Nós temos dimensões da vida humana que também são juridicamente tuteláveis, que não tem nada a ver com a minha capacidade de trabalho. Então, por exemplo, um caso de uma trabalhadora que num acidente
desculpa, que manuseando produtos químicos ficou estéril, né? Trabalhando lá no hortifruti, ali na plantação, usou elementos de agrotóxico, aquilo afetou de alguma maneira a sua fertilidade, a capacidade para o trabalho permanece, Nelson. Mas eu não tenho dúvida que aí, ela sendo uma mulher jovem, uma mulher de 30 anos, 25 anos, por exemplo, recém-casada, sem filhos, certamente isso violou um projeto concreto e razoável de vida, né, Nelson? Ensejando, portanto, danos extrapatrimoniais existenciais. Travou, será? Tá me ouvindo? Oi, travou de novo. Não estou te ouvindo. Calma, travou de novo. Eu vou te tirar e botar de novo. Segura. Tomara que ele não se zangue, né, gente? Nós temos 8 minutos de live ainda. Cadê ele aqui? Nelson Roosevelt. O homem é de 10 em 10 minutos. A internet dele é de 10 em 10 minutos. Oi, Nelson. Ai, não acredito. Não voltou o áudio. Oi, Ney. Ah, eu vou tirar os comentários aqui, que vai melhorar. Desativar comentário. Pronto. Acho que vai melhorar. Tá me ouvindo? Ué, Tá, beleza. mas Professor aqui tá Nelson. dizendo. Ah, Fala. não sei se o amigo me ouviu. Você tá me vendo? Você tá me vendo e tá me ouvindo, Ney? Agora tá perfeito. Ah, tá. Porque na minha frente aqui da tela tá só aparecendo assim: enviar solicitação. Eu posso botar cancelar? Não, deixa como tá, porque a gente tá ainda te ouvindo perfeitamente. Ah, ele saiu, olha. Ele botou cancelar. Entra de novo, Nelson. Cadê o Nelson? Vamos ver se ele entra aqui de novo. Tá aqui ele. Oi, Nelson. Foi? Pronto, voltou. Tá. Nelson, nós Tela temos. tá com esse negócio e vou deixar. Deixa assim. Não sei se Tá. você. Tu ouviste a minha explanação? Ouvi, Ney, ouvi, e o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: o meu receio em matéria de futuras sentenças na Justiça do Trabalho é que, assim como o dano moral, de alguma maneira, ele foi aplicado indevidamente ao longo dos anos, em várias decisões, o dano existencial também seja. O que eu Hum, quero dizer com isso? É claro que um acidente de trabalho, uma doença ocupacional que gere graves repercussões negativas na vida de uma pessoa, isso é claro que isso é um dano existencial. Agora, às vezes o assédio moral é um caso claro de um dano moral. É uma hum, ofensa à integridade psíquica da vítima, é uma ofensa à honra da vítima. Eu não estou desvalorizando um assédio moral de jeito nenhum, hum. mas retiro o valor desse conceito à medida que eu coloco no mesmo patamar um assédio moral e um outro dano que tem consequências deletérias que acompanham a pessoa ao longo de sua trajetória por essa vida. Eu Por sei. isso que eu não posso sair de uma situação onde não exista dano moral e dano existencial para transformar tudo em dano existencial. É Perfeito. um 180 graus que me gera um pouco de receio, Ney. Perfeito. Nelson, vamos aproveitar, nós temos 5 minutos. Claro. E a pessoa precisa provar o dano existencial. Eu vou te dar o exemplo. O TST tem apreciado pedidos de danos existenciais muito também em relação a excesso de jornada. Então, a pessoa relata, por exemplo, que trabalhou das 7 da manhã às 10 da noite por 5 anos, sem folga semanal, sem férias. E ela diz que por conta disso, o seu casamento acabou, ele não pôde fazer um curso de nível superior. A vida dele foi trabalhar, tão somente. E aí alguns magistrados julgam improcedente porque eles dizem que é preciso demonstrar o fim do casamento, demonstrar que ele tinha o projeto de fazer curso de nível superior. Então eu queria te ouvir sobre esse aspecto. O que se prova? É dano em ré ipsa ou eu tenho que provar elementos concretos?
viabilizadores do pedido de dano existencial, fatos, né? Perfeito, Ney. A sua pergunta ela é muito interessante. Ela também desafia muitas vezes o que os civilistas normalmente tendem a pensar. Porque os civilistas acham, sobre o dano moral, que, dano moral é dano em ré ipsa, sempre. Que falou em dano moral, falou em dano em ré ipsa. Não é verdade. Nós temos que diferenciar que o dano moral, por vezes, ele é presumido quanto à existência, mas não quanto à sua extensão. Em outras palavras, quando uma pessoa, que nem aquele exemplo que eu dei, eu atropelo o Ney quebrou o braço. Pronto, ele é um dano em ré ipsa, quanto à existência ou quanto à extensão, porque é muito fácil o magistrado se colocar na vítima e ver até onde aquele dano vai. Agora, em matéria de dano existencial, é claro que o aspecto pessoal ele é fundamental. Então, o dano existencial, o fato da vítima trazer a narração do fato, perfeito. Quanto à existência, está maravilhoso. Mas quanto à sua extensão, é necessária, sim, uma análise probatória, uma contextualização, para que o magistrado entenda, dentro da análise concreta daquele caso, até onde foi o dano existencial. Ou seja, não existe um dano existencial. Existem várias facetas, existem várias gravidades. Então, é claro que sim, a meu ver, é fundamental que a vítima traga a prova de que maneira a sua vida foi profundamente alterada por aquele fato lesivo que aconteceu lá atrás. Se você pega esse caso do trabalhador de jornada, que não apenas é jornada extra, mas é uma jornada extraordinária, sistemática, contínua, vilipendiadora, 10 anos. Esse fato por si, você já pode presumir o dano existencial? É isso que tu queres dizer? A existência? E aí a demonstração de fatores concretos influenciariam mais a questão da extensão da reparação? Seria mais na dosimetria da pena? Ou da reparação? A grande diferença entre a existência e a extensão no que diz respeito ao dano em ré ipsa é que a extensão tem a ver com um segundo momento, que é o momento da quantificação. Perfeito. Então, na quantificação que o juiz ele fica de olho. Peraí, deixa eu entender as circunstâncias pessoais dessa vítima. Isso influencia no sopesamento, no dimensionamento. Quanto à existência, eu não tenho dúvida que se o empregado relata essa história toda aí, já há o dano existencial. Nelson, Nelson, temos 1 minuto e meio. Tá? Eu queria te agradecer e te dar a oportunidade de você fazer as considerações finais. Muito obrigado, meu amigo. Que aula nós recebemos, viu? Que maravilha. É uma pena que tenha acontecido essas quedas. Realmente eu tenho azar com isso, mas eu quero dizer para todo mundo que está nos ouvindo que o nosso IBERC, Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, tem muita gente boa que escreveu sobre o tema. Além de Sebastião de Oliveira, além da Flaviana Rampazzo, André Molina. Eu lembro da Elaine Buarque, eu lembro da Ágata Gonçalves, tem o André Molina na área trabalhista. Então, o que nós estamos fazendo é construindo uma doutrina do dano existencial por diversas vozes. É uma doutrina plural. Eu apenas sou um desses portas-bandeiras, mas eu quero fazer uma soma de conhecimentos para que, ao final, nós possamos juntos retirar nossas conclusões, né? Então, meu muito obrigado. Nossa, satisfação. E o pessoal pode seguir o IBERC lá no Instagram, né, Nelson? iberc.brasil, né? @iberc.brasil. Tá bom, meu amigo. Muito obrigado a você, querido. Muito Professor obrigado Nelson, mesmo. Obrigado pela alegria de lhe receber, as lições maravilhosas que o senhor nos concedeu aqui, viu? Obrigadão, Valeu, até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, eu vou gravar essa live, claro, né? É espetacular e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou deixar gravado, depois vou botar no meu YouTube, professor Ney Maranhão, que eu abri essa semana. E essa live também vai ficar lá. Obrigado pela companhia de vocês. Deus abençoe, viu?